sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Como sabemos, esse projeto foi aprovado recentemente no Senado, à unanimidade, com apenas 2 ressalvas, né, no aspecto da locação e de contratos agrários, chegando essa semana na Câmara para debate e votação. Nós vamos receber aqui hoje 2 presenças, 2 convidados muito honrosos, nós estamos muito felizes, agradecemos muito a presença deles. O desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a quem eu admiro muito há muitos anos, né? Vamos receber também aqui o professor Otávio Rodrigues, muito festejado, professor da USP, ambos mestres e doutores em Direito Civil, que muito nos ensinarão aqui essa tarde sobre esse tema tão importante do projeto de lei, das relações jurídicas de direito privado. Sobretudo, vamos discutir os aspectos de direito civil, né? Muitas relações contratuais, também questão de prescrição e decadência, que é muito foco aqui do nosso debate desta tarde. Eu não vou me estender muito aqui sobre o currículo dos nossos convidados, porque a noite vai chegar e eu não terei acabado aqui sobre os atributos dele, e também porque eu vou convidar o meu sócio, Tiago Lins, para saudar os nossos convidados e também, enfim, já começar o debate e convocá-los aí, porque estamos ávidos aqui pelos ensinamentos dele. Tiago, com você agora. Bem, boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, aos professores, né, caro desembargador Marco Aurélio, né, que é o presidente da Comissão de Direito Civil da EMERGE, e me convidou esse ano para participar. Então, é uma honra aqui para o Bichara Advogados, né, receber um civilista, né, tão conhecido, né, um professor, né, tão cuidadoso com seus alunos, enfim, e muito disponível sempre. E também gostaria de agradecer ao professor Otávio Rodrigues Júnior, professor titular de Direito Civil da USP, né, defendeu recentemente uma tese de titularidade, né, muito comentada aí de Direito Civil e agora, né, nos brinda por fazer parte da comissão, né, técnica, né, que estruturou, e aí eu já estou entrando um pouquinho no nosso debate, do projeto Lei 1179. Né? É um projeto que eu li e eu confesso que eu fiquei muito feliz, né, porque num tempo em que se reconhece realmente a ocorrência do caso fortuito, a força maior, uma distinção até que a doutrina civilista não dá tanta importância, né, e a lei fez bem, né, em colocar as duas, mas a lei se preocupa, é uma lei clara e se preocupa em modular, né, no tempo para dar segurança jurídica para que contratos, inclusive de longa duração, venham a ser cumpridos. Né? É uma lei transitória para dar segurança jurídica. Então, eu ia, já passando a palavra para o professor Otávio, perguntar, professor, sobre o espírito da lei, né? E essas questões, né, que são importantes para a sociedade ter segurança jurídica. Nesse momento, as empresas, enfim, as pessoas. Muito bem, eu agradeço ao convite que me foi formulado por Bichara Advogado, na pessoa do Dr. Gustavo Bichara, representante da advocacia no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, para estar com essas ilustres companhias e com todo o público que nos assiste agora à tarde. Cumprimento a doutora Adriana Astuto, doutor Tiago Lins, meus cumprimentos muito afetuosos e tenho certeza que será uma tarde muito agradável. Cumprimento o distintíssimo desembargador e professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, ilustríssimo civilista, autor aí de uma belíssima coleção de direito civil, os comentários ao Código Civil, com o Flávio Tartucci, o José Fernando Simão, o Anderson Schreiber e o Mário Delgado. Tenho certeza que vou aprender muito com todos nesta ocasião. Eu vou estruturar a minha resposta a partir de alguns antecedentes e, na sequência, falarei um pouco sobre a estrutura e os objetivos do projeto. Em primeiro lugar, esse projeto nasceu
uma preocupação do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, tanto com o direito público quanto com o direito privado, que se dividiu em alguns projetos de lei e de emenda constitucional. Alguns desses projetos acabaram ou avançando no âmbito do parlamento, ou estão ainda em discussão antes da sua apresentação, visando adaptar as estruturas jurídicas do país para essa crise da pandemia do coronavírus. No âmbito do direito privado, o ministro Toffoli se ocupou fundamentalmente com 3 grandes objetivos. O primeiro foi se antecipar a uma eventual iniciativa do Poder Executivo, como aconteceu nos últimos tempos no âmbito do direito privado, por meio de medidas provisórias. Ele, embora seja um fato pouco conhecido, teve uma atuação como docente no direito civil nos anos 90, em Brasília, início dos anos 2000. É uma pessoa que tem um respeito muito grande pelo direito civil, discípulo do professor Antônio Junqueira de Azevedo, meu sempre pranteado orientador, e que tem, portanto, uma sensibilidade muito grande para essas questões. Nesse aspecto, houve uma preocupação, inclusive estratégica, para o momento. A segunda preocupação deveu-se à necessidade de se evitar uma contaminação de condutas oportunistas que utilizariam a pandemia para um inadimplemento contratual generalizado. E, portanto, a ideia nesse aspecto do projeto foi de estabelecer algumas mensagens do judiciário para a sociedade. E daí ter havido essa harmonia fina entre o Poder Judiciário e o Parlamento, levando consigo o apoio da academia e da advocacia, porque boa parte dos membros do grupo de trabalho também são advogados professores, tendo na figura do ministro Antônio Carlos Ferreira do STJ a grande figura unificadora do projeto. E a terceira e última diretriz foi deixar claro que, para além de ser uma legislação transitória, com marcos temporais muito bem definidos, sem pretensão de alcançar fatos pretéritos, nem de alcançar fatos ou eventos que se desdobrariam para além das necessidades emergenciais ora vividas, esta lei ela tem uma função que, na linguagem mais tradicional, se diria de uma norma de sobredireito, de encaminhar, de recomendar, de direcionar os fatos para regimes jurídicos específicos, preservando, e essa foi talvez a mais importante preocupação da lei, preservando as nossas grandes codificações de mudanças absolutamente pouco refletidas e que perdurariam por serem mudanças na redação dos códigos para além do período da crise. Portanto, essas 3 diretrizes conduziram o trabalho, que foi um trabalho feito com alguma velocidade em razão da preocupação de eventual edição de medidas provisórias. Uma delas, inclusive, acabou sendo editada na fase de tramitação do processo no Senado, que esvaziou alguns dos artigos que foram suprimidos no relatório da senadora Simone Tebet, relativos à possibilidade de assembleias virtuais em sociedades abertas, e esse receio, portanto, se justificava. E agora, a nossa grande preocupação é que haja uma tramitação célere também na Câmara. O projeto chegou à Câmara no final do dia 13 de abril, temos lá 2 dias na Câmara dos Deputados, para que essas questões sejam devidamente bem resolvidas, ou, se não, pelo menos que nós demos à sociedade mensagens que conduzam a uma judicialização não tão expressiva quanto se imagina que ela ocorrerá. Perguntar para o desembargador, até pegando gancho nessa preocupação, nessa questão de evitar condutas oportunistas,
tratar um pouco, o desembargador Marco Aurélio falasse um pouco da questão das negociações prévias entre as partes, né? Eu acho que agora chegou a vez, né, sobretudo em questão de contratos, né, eu estou me referindo a isso, dos brasileiros, né, aprenderem a negociar efetivamente antes de ir para o judiciário, né? Porque está me parecendo que a gente está vivendo uma situação muito inédita, né? Para além de todas as crises econômicas que já se viveu, né? A gente sabe que essa questão da pandemia, ela está afetando os contratos e afetará ambas as partes, né? E isso, óbvio, que desaguará no judiciário e demandará de todos os players envolvidos, advogados, sobretudo, e partes, e judiciário, né, uma atenção redobrada. Não pode ter a cultura oportunista, que acho que o professor acabou de falar. E aí ocorre essa questão da negociação, né? As partes têm que negociar previamente, efetivamente, uma acomodação dos direitos e obrigações, sobretudo antes de recorrer ao judiciário, né? Até para que ele tente também compor uma situação de uma maneira diferente, né? Quer dizer, não dá também para colocar o risco do contrato só em uma das partes ou da outra. Teremos aqui questões a serem resolvidas à luz do princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, além das questões, né, da imprevisibilidade, da teoria da imprevisão e todos que o Instituto de Direito Civil já nos traz. Desembargador, como é que o senhor vê essa questão da obrigatoriedade ou da faculdade de negociação entre as partes antes de recorrer ao judiciário? Negociação efetiva. Não é aquela coisa de eu mandei um e-mail, ninguém me respondeu. Negociação séria e efetiva. É realmente necessária? Vai ser quase que um requisito de uma ação? Como é que o senhor vê isso? Bom, boa tarde a todos. Eu queria, primeiramente, agradecer imensamente o convite para participar desse webinar e também, Adriana, dizer da minha alegria, que não a vejo há muito tempo. Pessoalmente, deve ter a pandemia para revê-la ainda atualmente. O doutor Tiago também, um quadro muito bom que nós trouxemos para o Fórum de Direito Civil da EMERG recentemente, e já tive algumas oportunidades com o professor Otávio Rodrigues em eventos, mas sempre em horários distintos. Nunca tive a honra de ter uma interlocução com ele em um momento tão importante como esse, né? Então, realmente, para mim, é um motivo de muita alegria estar participando desse encontro. Também gostaria de dizer da oportunidade dessa lei, parabenizar o ministro Toffoli, o ministro Antônio Dias Ferreira, o professor Otávio Rodrigues, o professor Rodrigo Xavier, um querido confrade, amigo, que até nos interpelou para algumas ideias, mas o tempo não nos permitiu, em razão do trabalho, participar ativamente desse projeto. Então, acho que, como nós tivemos a Lei Fayot no final da Primeira Guerra, em 1918, nós agora podemos ter a Lei Rodrigues, de 2020, para que a gente realmente tenha um norte de segurança, mesmo diante dessa situação terrível que o mundo inteiro está enfrentando. A questão, Adriana, permita-me o tratamento coloquial, do dever ou não de renegociação é extremamente complexa. Nós, recentemente, fomos brindados por uma tese de titularidade na UERJ, professor Anderson Schreiber, que ele trata do equilíbrio contratual e do dever de renegociação. Eu me recordo quando recebi esse livro e ele colocou na dedicatória que seria apenas como um deleite intelectual, e o foi, para reflexões. E hoje é efetivamente algo da concretude na aplicação do direito pelos advogados e pelos juízes. E nós já aprendemos lá, e também com outros autores estrangeiros e nacionais que trataram do tema,
que o princípio da boa-fé objetiva orienta, no artigo 422, no artigo 113, no artigo 187, a ideia do ilícito funcional, no artigo 187 do Código Civil, no abuso do direito, para que a pessoa que, de certa forma, seja privilegiada com um acontecimento imprevisível, ela procure a contraparte no dever de colaboração e rediscuta as bases do negócio, porque efetivamente será como um novo pacto, na medida em que o Covid-19 ele realmente pode, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, abalar as bases do contrato. É importante que se destaque que a pandemia, me parece, não é mais objeto de discussão se será ou não um acontecimento extraordinário e imprevisível. O desafio dos advogados e dos magistrados, eu digo em tese, evidentemente, da academia e não da judicatura, isso é óbvio, será a de analisar o caso concreto e ver se há desequilíbrio. Porque a partir do desequilíbrio é que o judiciário poderá atuar. E há o dever de renegociação que há, eu concordo, previsão no Código Civil e até na Constituição. Vejamos, a gente não pode esquecer do artigo 3º, inciso 1 da nossa Carta Maior. É um primor redacional, o objetivo que nós temos de construir, isto é, a sociedade não é isso. Ela tem que ser construída de modo solidário, justo e igualitário. Então, a solidariedade ali no artigo 3º, inciso 1, também está, de certa forma, orientando o dever de renegociação. Ocorre, Adriana, eu já concluindo, né? Eu achei que eu falava menos ao vivo, né? Estou vendo que eu falo tanto virtualmente quanto ao vivo. Peço já desculpas. Mas eu só queria concluir chamando a atenção que a ótica do dever de renegociação hoje qual é? Se você não renegociar, assumirá consequências no futuro. Indenização por esse ilícito. E eu gostaria, estou escrevendo sobre isso, tomara que consiga participar de alguma forma na Câmara dos Deputados, em pensar em uma condição de procedibilidade para que o dever de renegociação seja como você falou, não uma troca de e-mail. E nós temos a mediação. Sim. Hoje, conversando com o querido amigo, o professor Mazei, da Universidade Federal do Espírito Santo, ele me trouxe a ideia, eu não conhecia esses incisos, eu convido os colegas à reflexão, os incisos 2 e 3 do artigo 3 do CPC, quando fala da produção antecipada de provas, diz que a produção antecipada de provas também pode ser um belo instrumento para a autocomposição e a mediação. Como não? Imagina uma produção antecipada contábil, levando a que a contraparte, olha, o desequilíbrio ocorreu, vamos renegociar. Eu acho que esse é o momento dos contratos conscientes. Humanos. Isso aí. Eu aproveito o gancho aqui, né? Eu acho que o discurso tem sido esse aqui nesse webinar, né? De que deve-se facilitar, é claro, o cumprimento dos contratos, né? Uma sociedade que não consegue cumprir seus contratos, né? Existiria um curto-circuito do contrato, claramente é uma sociedade doente, né? E o objetivo do direito é justamente o contrário, né? A paz social e a própria teoria da imprevisão, né? Ela tem uma previsão restrita, né? No Código Civil, né? Eu gostaria que o professor Otávio, né? Fizesse essa relação entre o projeto de lei, né? O Pacta Sunt Servanda, né?
e a teoria da imprevisão, né? Esclarecer se ela deve ser aplicada de forma restrita, né? E, enfim, puder falar um pouco também das atividades que eu achei interessantíssimas do projeto de lei. Ele procura proteger algumas atividades essenciais, né? As locações urbanas, né? A impossibilidade da ordem de despejo, mas com um marco temporal claríssimo, a fim de que essas atividades, depois desse marco, possam ser retomadas e os contratos possam ser cumpridos. Então, é isso que eu ia devolver ao professor. Muito bem, doutor Tiago. Obrigado pela pergunta. Eu vou tentar desenvolver um pouco mais agora essa questão, mas eu vou pedir a paciência de todos para que a gente consiga construir um pouco, historicamente, como a situação ligada à teoria da imprevisão terminou por se resolver a partir do início do século XX. A Lei Fayot, isso é muito curioso, ela não prevê revisão contratual. Ela foi concebida em um momento no qual o medo da intervenção judicial ainda era muito acentuado, e ela vai simplesmente permitir uma resolução do contrato, tornando o que seria uma resolução culposa em uma resolução não culposa. Portanto, ela segue uma estrutura que, de algum modo, é muito antiga, que era a tentativa de se resolver situações nas quais o cumprimento de uma determinada prestação resultaria em uma tal injustiça e em uma tal oneração de uma das partes que resultaria em algo contrário à própria essência do direito. E, nesse sentido, essa tradição ela remonta à Idade Média, que reescreve a velha cláusula rebus sic stantibus a partir de um esforço dos medievalistas nesse sentido, mas que ela rigorosamente, a cláusula rebus sic stantibus, até cujo uso nos últimos 30 anos, a expressão cláusula rebus sic stantibus, o uso diminuiu muito, porque ela rigorosamente não era nem uma hipótese de resolução, porque não se tratava muito dessa linguagem na época, mas uma espécie de liberação do dever de cumprir a obrigação pela parte. E se a gente for fazer uma comparação bem rigorosa, talvez ela estivesse mais próxima do que veio a se chamar de frustração do fim do contrato no início do século XX, nos dois casos da coroação, na coroação britânica e na coroação alemã, porque o célebre exemplo, né, de um depositário que tem de devolver a espada ao depositante, só que o depositante enlouquece. Cumprir aquela obrigação seria frustrar a finalidade do contrato de depósito. Então, nesse sentido, a Lei Fayot ela é uma lei contemporânea ao pensamento da época. Ocorre que o próprio Código Civil Brasileiro de 2002 ele não fala de revisão contratual nos artigos 478, 479 e 480, salvo naquela hipótese que é muito parecida com a hipótese da lesão de uma parte oferecer o reequilíbrio para evitar os efeitos da resolução por onerosidade excessiva. Isso também é muito curioso, porque nós falamos muito em revisão contratual com base no Código Civil, mas essa palavra não aparece nesses três artigos. Isso foi fruto de uma construção jurisprudencial a partir dos anos 30 do século XX. E, historicamente, nós conseguimos identificar que a palavra imprevisão, que é uma palavra cujo sentido até não é nem muito adequado, porque imprevisão é a incapacidade de prever o futuro. E a incapacidade de prever o futuro ela é dada, é algo absolutamente humano, porque só quem pode prever o futuro são os profetas, e a Bíblia diz que todos eles terminaram mortos, ou aquelas pessoas que, enfim, têm uma habilidade muito grande de lidar com o futuro dos outros, conforme anúncios que nós encontramos apregoados em postes e paredes, inclusive com promessas de trazer o amor de volta do interessado, né?
Então, a palavra ela tem mais um conteúdo de jurídico-político, de um filtro para impedir a revisão contratual. E os nossos autores do Código Civil assim o fizeram, combinando a teoria francesa da imprevisão com a teoria italiana da onerosidade excessiva, para dizer que partes iguais em contratações paritárias não deveriam pedir a revisão contratual ou a resolução contratual na linguagem do Código, que foi transformada pela prática jurisprudencial do século XX, invocando determinados fatos que são definidos como fatos macroeconômicos, alguns dos quais colocados no artigo 7º do projeto, porque esses fatos decorreriam de uma situação absolutamente compatível com a realidade econômica brasileira. Então, nesse sentido, o projeto trabalha com 3 níveis. O primeiro nível, contratos paritários. Empresários litigando com empresários, particulares litigando com particulares que não sejam fornecedor e consumidor, esses indivíduos estão alcançados pelo Código Civil. E dentro do Código Civil, a solução é mais restritiva e é uma solução baseada na teoria da imprevisão, combinada com a teoria italiana da onerosidade excessiva. Mas também o Código sistematicamente diz o seguinte: consumidores, locatários, que estão num grupo assimétrico, num grupo em que não há paridade, num grupo em que há vulneráveis, a vocês não se aplicará a teoria da imprevisão. Os critérios para a revisão contratual serão mais brandos, mais débeis, mais simples. E aí nós temos um paralelo com o que aconteceu em 1999 na crise cambial, no célebre grupo de casos do arrendamento mercantil. O STJ vai dizer que, naquele caso, não era aplicável a teoria da imprevisão, porque nós estávamos diante de uma relação de consumo. E, a contrário senso, se fosse uma relação relação paritária, aplicar-se-ia a teoria da imprevisão. Portanto, há essa solução. Nós podemos até discutir, por um mero obter dictum, se a solução do STJ, e foram 2 até as soluções, uma primeira, que é mais ortodoxa, que diz: não tem previsão, revisa-se o contrato e o consumidor não pode ser onerado em hipótese alguma. E a revisão tem de ser favorável ao consumidor. E como conversava até mais cedo com o nosso desembargador, acabou surgindo a solução salomônica que dividiu os ônus entre consumidores e fornecedores, o que poderia ser até objeto de algum tipo de crítica. Portanto, este é o segundo nível do projeto. E o terceiro nível é dizer o seguinte: paritários, regime do Código Civil, assimétricos, regime do CDC e da Lei de Locações, e, por favor, não vamos usar da cláusula do melhor dos 2 mundos, uma cláusula que a ministra Ellen Gleis costumava citar muito nos seus julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Eu não posso fazer com que eu combine regra do CDC e do Código Civil e escolha o que me é mais adequado para resolver um contrato paritário. Isso não é adequado, porque eu acabo frustrando aquela finalidade da norma, que é, como muito bem dito pelo Dr. Tiago, a ideia é de evitar uma revisão geral de obrigações encoberta pela pandemia sob o signo de uma moratória geral. Portanto, o projeto, quando no artigo 6º diz: olha, dentre as eficácias possíveis da pandemia, uma delas está ligada ao 393. Só que isso está delimitado no tempo a partir de 20 de março deste ano. Aquilo que você devia antes e que não foi adimplido não pode ser encoberto por uma das eficácias decorrentes do fortúnio da força maior. Essa preocupação também ficou muito clara. E, finalmente, a questão da locação. Nós havíamos estabelecido um sistema em 2 artigos. Uma possibilidade de um exercício de um direito potestativo, unilateral, portanto, do locatário, de não pagar durante um lapso temporal específico, mas que lhe obrigasse a, quando retomado o pagamento, ele pudesse parcelar atrasados. Esse era o espírito do dispositivo. E, óbvio, em paralelo a isso, nós tínhamos uma regra, que continua ainda no projeto em tramitação na Câmara, impeditiva, não da propositura da ação, de despejo,
não da continuidade de ações já ajuizadas, mas impeditiva da decretação de despejos durante o período que ali está demarcado. Porque entendíamos, e nesse ponto é algo que nos parece ser muito adequado, que a manutenção dessas locações, e no caso dos pagamentos facultativamente serem interrompidos só para as locações residenciais, nas locações em geral, sim, a proibição do despejo, era uma maneira de, inclusive, manter a economia aquecida, porque eu tinha uma série de pessoas que precisariam se preocupar em onde morar, realizando o direito fundamental à moradia, e atividades comerciais que não deveriam ser paralisadas por conta da situação que nós nos encontrávamos. O Senado soberanamente entendeu que esse sistema dual deveria ser um sistema monista, apenas de impedimento dos despejos, e, portanto, eliminou essa possibilidade. Eu precisaria fazer um último comentário, que eu acho que é muito importante. Quando da elaboração do projeto e da sua aceitação e transformação pelo senador Anastasia, a quem, caríssimo desembargador, já está se atribuindo o nome da lei, a Lei Anastasia, defenderia até que seja a Lei Anastasia Tebet, porque a senadora Simone Tebet teve um papel fundamental de discutir item a item do projeto. Houve, evidentemente, algumas escolhas. É óbvio que nós adoraríamos que a lei estabelecesse uma moratória geral, que preservasse serviços essenciais, etc. Isso não foi feito por duas razões. Uma pragmática, esse projeto não passaria, e uma outra cultural. A moratória já está acontecendo. As pessoas já não vão pagar mesmo. Portanto, o que nós estávamos tentando resolver era um problema de outra natureza. Era de controlar a manutenção de um grau mínimo de confiança das pessoas nos contratos e não estimular um aumento generalizado dos inadimplementos que hoje estão sendo, infelizmente, em muitos casos, encobertos pela pandemia para admitir comportamentos oportunísticos, para encobrir condutas absolutamente contrárias à boa-fé, de pessoas que, de fato, querem se aproveitar da situação, não honrar os seus compromissos e criar um sistema em cadeia de comprometimento do próprio sistema negocial brasileiro. Portanto, não é possível ignorar essas duas questões que são fundamentais. Evidentemente, há um excelente projeto do Brasilcom, da professora Cláudia Lima Marques, em tramitação. Torço muito para que o projeto avance, mas o nosso projeto não tinha essas ambições. Ele tem um foco muito específico, tem uma mensagem para a sociedade muito clara, que está no relatório da senadora Simone Tebet. Acho que já falei demais, é hora de favorecê-los com o silêncio e retomarmos aqui ao interessante e instigante diálogo com os meus companheiros deste webinar. Não, imagina, a intenção é essa mesmo. Agora, tem uma pergunta aqui sobre os contratos de adesão não regidos por lei especial, né? É possível aplicá-los o artigo 7º do projeto? O que o senhor acha disso, desembargador? Os contratos de adesão não regidos por lei especial. É possível aplicar o artigo 7º? Olha, Adriana, um dos vários méritos desse projeto, pelo menos na forma como eu vejo, é o respeito às categorias jurídicas. Isso aí é realmente uma coisa muito importante. E a preservação da codificação e das leis especiais no reconhecimento de que essa lei é temporária, ela é extraordinária, excepcional. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, a referência do 393 do Código Civil, no artigo 6º, muito bem colocado. Quer dizer, ali é a situação em que não dá para conservar o contrato. Isso vai acontecer. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer a importância da conservação dos contratos para conservar o emprego,
a circulação de riqueza, para também conservar o tributo, evidentemente. Mas a pandemia ela é a força maior por excelência. E ao redor dessa pandemia, entrega de materiais podem não ocorrer, importações que foram feitas e não aconteceram, e os contratos simplesmente serão resolvidos. Como o professor Otávio falou, lembrando da Lei Fayot de 1918, quer dizer, imaginando a teoria da imprevisão servindo efetivamente na resolução do contrato. Isso está lá no artigo 6º. Mas, muito bem, é importante a conservação do contrato, sabemos todos, a tal ponto que, como também foi dito, o Código 78 fala em resolução e a doutrina pega emprestada 317 do Código Civil, que fala de outra coisa, fala do objeto do pagamento, a revisão da prestação monetária, e nós utilizamos para dizer o seguinte: olha, o juiz que pode resolver o contrato diante de um fato extraordinário e imprevisível, ele também pode rever o contrato, resgatando a base comutativa inicial, porque esse contrato foi, digamos assim, atropelado pela pandemia. Né? Então, eu percebi muito nitidamente a resolução colocada no 6º, 393, fortuito. Até mesmo o fato do príncipe pode acabar com uma determinação da Anvisa e o empresário não consegue entregar a mercadoria. E aí? Ou determina que entregue a outra. Como fora no estado de guerra. Isso pode acontecer. Caminhoneiros, etc. Não vou me alongar. Então, está ótimo. E a gente vê a revisão posta no artigo 7 em respeito, e tive a ocasião de conversar isso pela manhã com o professor Otávio, respeitando os 3 grandes sistemas do direito privado, claro, sem falar na lei de contratos administrativos, que aqui não é o caso, mas quais são os grandes sistemas de revisão? O Código Civil, 317, 478 e seguinte, da Lei do Inquilinato, o artigo 19, do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 6º. No Código Civil, a premissa, contrato paritário. Então, nós vamos encontrar aqui, no parágrafo 2º do artigo 7º, o seguinte: para os fins desta lei, a proteção do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Eu estou de acordo, entendo o porquê, mas eu quero apenas trazer a reflexão que nós vamos encontrar contratos entre empresários que são de adesão. O professor Simão e o professor Flávio Tartucci, no qual divido os comentários ao Código Civil, trazem à memória o contrato de franquia. O contrato de franquia é um belíssimo exemplo. A locação em shopping center é outro belíssimo exemplo. São contratos entre empresários, mas, via de regra, são feitos pela forma adesiva. E o Código Civil, ao qual o projeto de lei pretende respeitar, como foi dito aqui, as categorias jurídicas e a perenidade das codificações, ele diz lá com toda clareza: a interpretação é pró-aderente, 423. E o 424 ele fala em nulidade de cláusulas nas quais o aderente renuncia antecipadamente a um direito que resulta da natureza do negócio. O que eu quero dizer com isso? Me parece, e a lei, na sua abstração, também não pudesse contemplar isso, que o magistrado, diante do caso concreto, porque é o caso concreto que tem que nortear o atuar do juiz, do advogado, no nosso modo de sentir, ele pode efetivamente reconhecer, sim,
a pandemia como algo a possibilitar a revisão contratual, resgatando o contrato para as bases comutativas iniciais, ainda que seja entre empresários. Então, talvez, não sei se seria o caso, fazer uma ressalva aos contratos regidos pelo Código Civil, mas feitos na forma adesiva, na ideia da proteção do aderente. Não que o aderente, evidentemente, seja um vulnerável como é o consumidor. Porque a vulnerabilidade do consumidor advém do artigo 5º da Constituição, é cláusula pétrea. Qualquer tentativa, seja por lei excepcional, ou seja, por lei ordinária, de malferir essa garantia fundamental, iria cair numa inconstitucionalidade pela vedação ao retrocesso. Parece assim. É claro que não há vulnerabilidade do consumidor. Veja, e nem a vulnerabilidade do locatário. Não tem sede constitucional, mas o projeto teve a sensibilidade, e aqui elogio de na frente não se faz, né? Mas talvez virtualmente esteja possível. É que o professor Otávio teve de trazer a lei de locações. Ora, nós sabemos do papel social da lei de locações, sabemos da história entre a lei de 79, que não admitia denúncia vazia, para a lei de 91, que traz a denúncia vazia com comprometimentos do locador para assegurar o direito à moradia, em sede constitucional, porque a lei veio em 91, pós-Constituição de 88. Então, o projeto tem a sensibilidade de falar assim, nós temos um vulnerável constitucional, consumidor. Esse aí, ninguém mexe. Onerosidade não é revisão objetiva, artigo 6º. Muito bem. Temos o vulnerável social, muitas vezes, que é o locatário, sobretudo o residencial, que é uma preocupação grande, e me parece que, na concretude dos casos, os advogados, os magistrados, devem ter uma sensibilidade maior com o aderente empresário, o aderente pequeno empresário, que ainda que até a ele não se chegue a teoria mitigada do consumidor, porque se a ele chegar a teoria mitigada do Código de Defesa do Consumidor, ele é consumidor. E a gente não precisa dessa fala toda. Eu digo aquele que categoricamente não é. Não é. Não tem teoria que traga o locatário de shopping center para o CDC. Pelo menos me parece assim. Mas, muitas vezes, o contrato que ele celebra é de adesão. Então, me parece que talvez não fosse o caso, efetivamente, da lei contemplar. Não sei, é algo a pensar. Temos a Câmara dos Deputados para debater essa questão ainda. Estamos falando de um projeto de lei maravilhoso, mas que, como obra inicial humana, pode ser, porque não, melhorado naquela casa discutido, né, naquela casa legislativa. Mas estou seguro, Adriane, Tiago, professor Otávio, que, no caso concreto, o magistrado terá uma sensibilidade de rever o contrato, sim, mesmo entre empresários, detectado caso concreto. Primeiro, um desequilíbrio diante da pandemia. Em que período que o professor Otávio falou? 20 de março a 30 de outubro. Uma lei temporária, eu adorei o que eu ouvi aqui. Não é uma lei para oportunista. Não é uma lei para a pessoa falar assim, eu estou num contrato longo, de trato sucessivo, não tem mais aquela lucratividade que ninguém vai ter. Né? É guerra, entre aspas, vou aproveitar e sair desse contrato. Não vai, não. Não vai, não. A pandemia atinge a todos. E eu estou de acordo que nós temos advogados, Ministério Público, defensores e juízes, nós temos que nos unir para colocar de lado os oportunistas, né? E dar a função social que o direito merece. Se me permite fazer um complemento
belíssima exposição do desembargador. O primeiro ponto básico é que a lei ela tem uma ambição, como eu já salientei, de encaminhar os conflitos e evitar que haja o aproveitamento oportunístico de regimes mais protetivos para quem não merece e de impedir o acesso de regimes mais protetivos para quem deles necessita. Então, nesse sentido, por ser uma norma de encaminhamento de conflitos, ela já encontra um background jurisprudencial perfeitamente instalado, perfeitamente conhecido, para essas situações que foram muito bem definidas e descritas pelo desembargador. A dificuldade que, de algum modo, se encontra para reconhecer em relações paritéticas nas quais exista a abusividade decorrente de situações dos contratos de adesão, ela talvez até encontre agora uma excelente oportunidade para isso ser descortinado e nós possamos explorar o que o Código Civil já estabelece como norma de correção de desigualdades, ainda que não tão assimétricas quanto aquelas dos regimes especiais, mas que o próprio Código Civil já estabelece, e diminuir um pouco o que tem sido uma espécie de fuga para o Código de Defesa do Consumidor através de uma interpretação tanto quanto liberal da teoria mitigada. O que tem havido muitas vezes é que, nesses casos de assimetria, nós tentamos enquadrar pessoas jurídicas como consumidoras como uma maneira de proteger essas pessoas jurídicas, entre aspas, mais fracas. E isso é resultado de um problema da nossa legislação, que, diferentemente da legislação francesa, incluiu o consumidor como a pessoa jurídica como consumidora. Isso é muito curioso. No caso da França, que não há essa abertura, o que aconteceu? A jurisprudência passou em determinados casos, a admitir que as pessoas jurídicas poderiam ter algum nível de proteção. Mas isso é uma situação que a jurisprudência brasileira já trabalha há bastante tempo. Há muita crítica, inclusive, sobre isso, sobre uma eventual transformação de uma relação de direito civil em relação de direito do consumidor, mas isso não é um debate que interesse a nós aqui no projeto. O que interessa é as soluções do projeto recomendam a esses caminhos de qualificação jurídica das relações. E, sendo assim, eu tenho muito claro que, se houver uma situação de assimetria resolúvel pelos próprios mecanismos do Código Civil que existem, o Código Civil dará conta muito bem desses casos e, óbvio, os magistrados, dentro do Código Civil, vão conseguir solucionar esses casos aberrantes em que haja efetivamente uma violação da situação jurídica de uma parte em nome de um poder de escolha, de uma decisão que é limitada pelos contratos de adesão. Mas isso é, óbvio, algo que já foi, de algum modo, já tem sido trabalhado. A minha grande preocupação, e eu gosto de insistir, e eu gostaria de insistir isso com o público e com os colegas do debate, é que nós mal conseguimos manter o artigo que permite o direito potestativo de atrasar os pagamentos. Imaginar que nós conseguíssemos normas mais amplas, digamos, eu não gostaria de chamar de caráter protetivo, mas de uma justiça comutativa mais ampla, em um cenário como esse que nós estamos vivendo, é uma dificuldade prática do processo legislativo. Nós gostaríamos de adotar uma série de medidas ultra protetivas, mas que a realidade parlamentar não permite. Há um senhor Congresso que precisa ser ouvido, e ele tem esse papel, que é filtrar muitas vezes as nossas intenções, boas intenções, como doutrinadores, como magistrados, como estudiosos do direito. Então, nesse ponto, também é preciso que se diga que há uma realidade congressual que molda essas escolhas, né? E, portanto, a questão da alocação, desembargador, não acho pouco provável que, se houver alguma emenda na Câmara dos Deputados a ser aprovada, restringe ainda mais os limites do âmbito da proibição do despejo que estão lá previstos. Eu, se pudesse fazer um vaticínio, seria de uma norma mais restritiva, sair uma norma mais restritiva do que a que entrou, pelo conhecimento de como o parlamento hoje entende essas questões, né?
E isso é uma realidade que nós temos que lidar com ela. Nunca teremos a norma dos sonhos, teremos a norma possível. E dentro de uma realidade parlamentar que nós não controlamos e temos de respeitar a soberania do parlamento e ficarmos muito felizes que o parlamento está exercendo o seu papel e tomando a frente desse debate jurídico, que é lá, efetivamente, o locus onde essas questões devem ser resolvidas. Eu até queria pegar aqui um gancho de uma pergunta, que locação é sempre um tema sensível, né? Não adianta, que até colocam aqui. Num caso de imóvel comercial fechado, 50% é um bom redutor para a negociação? Eu até gostaria aqui de me atrever a colocar minha opinião, a minuta de resposta. Eu acho que não dá para a gente falar numa resposta em tese aqui. É caso concreto, né? Que negócio que está fechado, se tem delivery, se não tem. Não é só restaurante que tem delivery, né? Comércio de roupa feminino tem delivery. Enfim, é caso concreto, com a sensibilidade, que vai saber se 50% é adequado. Pode ser 100%, pode ser suspensão, pode não ser. Não tem um percentual correto para todo mundo e não dá para falar em tese. Tem que ser um caso concreto. Você sabe, Adriana, só pegando um gancho e concordando integralmente contigo, recentemente, na mesma linha que o Brasil está adotando, Portugal fez a sua lei excepcional e, inclusive, editou uma portaria recente. E lá, com relação à locação, eles foram categóricos. A redução, qualquer discussão, ela deverá vir previamente demonstrada pela parte. Vale dizer, eu estou com problema de caixa, eu não tenho como pagar, diz a lei excepcional portuguesa. Qualquer discussão sobre o percentual, sobre o que se vai fazer, com a premissa me interessar, demonstrar a nossa linguagem, provar que o desequilíbrio e o quanto. Eu estou de plena acordo. Não dá para prioristicamente, até porque eu estava lembrando um pouco, querido e saudoso professor Luiz Roldão, foi meu professor na UF, desembargador do Tribunal de Justiça. Desembargador. Eu me recordo, eu fiquei louco na sala de aula, já em pós-graduação, quando ele perguntou se havia diferença entre prejuízo e dano. E perguntou para mim. Eu, na largada, falei, não, professor, a mesma coisa. E ele falou, não, a indenização ela vem do prejuízo. Eu nunca mais esqueci isso. E o exemplo que ele deu foi o seguinte, tem uma casa e a pessoa está pensando, precisa demolir, por determinação estadual. E aí tem um acidente e a casa é demolida por ato ilícito de outro. Teve o dano. Temos que ver se teve o prejuízo. Né? Então, o dano pandemia, trazendo mutatis mutandis, evidentemente. Sim. O dano pandemia não tem por onde fugir. Para todos nós estamos aqui nos falando virtualmente, quando sempre nos falamos pessoalmente, estamos sangrando nós e a nossa sociedade por esse problema tão grave. Então, o dano está presente. Sim. A atuação do judiciário vai ser do prejuízo demonstrado. Isso e aí. o quanto eu estou de pleno acordo contigo. É isso aí. Desembargador, eu também ia perguntar, pegando um gancho nas perguntas do público, indo nessa linha, né? E o professor Otávio demonstrou a preocupação do projeto também, com as assimetrias, do uso da legislação, né? E o projeto não suspende, né? O Código Civil ele deve ser aplicado integralmente. E aí eu pergunto a importância do caso concreto que você e a Adriana estavam conversando, até para os contratos paritários, que no momento da contratação, enfim, as partes com a alocação dos riscos, elas previram a base objetiva, enfim, o equilíbrio contratual, mas é possível essa situação toda, que exista algum fator externo, tá, que influa na prestação de ambas ou de uma, até em contratos paritários.
de alguma maneira, né, a jurisprudência vai ter que estabelecer parâmetros, né, isso é importante, né, para proteger interesses ali e evitar a resolução contratual, né, se ainda houver interesse útil, né, do credor, enfim, e de ambas as partes. Eu queria ouvir um pouco aí o embargador, né, para também que as pessoas, os contratantes paritários também estão preocupados no momento. Com certeza, foi muito boa a sua pergunta, porque quando a gente fala no contrato de adesão, a gente pensa na abusividade, na parte mais forte, diante da pandemia, enfim. Mas, com certeza, você faz um contrato paritário com a equilibrada alocação dos riscos. Essa pandemia pode acarretar frustração no fim do contrato, essa pandemia pode acarretar inadimplemento antecipado, essa pandemia pode acarretar a resolução a que se refere o artigo 6º, na feliz remissão ao artigo 393 do Código Civil. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Estamos todos sujeitos aos efeitos dessa pandemia. E aí, quando eu falo todos, eu estou, inclusive, incluindo o servidor público que eu só para extrapolar os limites do direito privado. É contrato qualitário, é o pipoqueiro da esquina, pobre pipoqueiro que a gente tem que olhar e ajudar e contribuir, o morador em situação de rua, que nós temos que ter empatia e a todo momento olhar e fazer o que nós pudermos, e aquele que fez o contrato paritário, evidentemente, com uma base objetiva, que Lares falava muito bem, mas que também fala de imprevisibilidade no seu trabalho. A base objetiva, apesar do nome, ela não abre mão da imprevisibilidade. Isso é um equívoco que não convém aqui. Assim, não há tempo para a gente discorrer. E, enfim, essa pandemia, nós só vamos saber o que acontecerá no contrato diante dos casos concretos que surgirão. O projeto de lei, que é o que a gente está aqui falando, eu li o projeto com muita alegria, de ponta a ponta, inegavelmente ele dá um norte, sobretudo para a sociedade. Ele concita a sociedade, ele convoca o cidadão, as pessoas jurídicas, a conversarem, avisando, olha, o Covid-19 tem esse potencial no direito concorrencial, cuidado que ali teve também na prescrição, diferentemente de outras legislações, a nossa é riquíssima em causas impeditivas e suspensivas da prescrição, riquíssima. Tem situação ali que não acontece nunca. Mas na nossa lei não tem caso fortuito para impedir o curso da prescrição. E aí vem a pandemia e a gente vai encontrar em legislação alienígena a orientação para trazer o que eu acho que é o artigo 1º, salvo engano, o 3º, trazendo essa beleza. Então, eu acho que, enfim, é uma norma, é um projeto de lei, não poderia ser diferente por quem esteve à frente dele, excelente. E o restante, os acertos, por exemplo, não sei se eu tenho mais tempo para falar. Tem, claro. Eu queria trazer a consideração, Tiago, os colegas aqui, vou chamar de bancada, eu me sinto aqui, parece que eu estou na Globo News, colegas de bancada, e também quem está nos ouvindo aqui, que me causou muita, mas não foi pouca, não, muita perplexidade. Quem me acalmou foi o professor Otávio, numa interlocução. Essas referências casuísticas do artigo 7º, como se fossem excludentes da apreciação judicial, me refiro, não haverá revisão. Tem o 317, 478. Para aumento de inflação, variação cambial e substituição do padrão monetário. Primeiro, substituição do padrão monetário, meu coração veio na boca, né? Porque é uma tragédia. Será que está em cogitação? É isso.
Eu falei, esse pessoal que conhece mais do que eu, será que já estão pensando isso? Aí eu Pois é. tremendo na base. Por quê? Porque é como se fosse uma camisa de força. Além da liberdade econômica, desculpa, mas ela veio enaltecendo a livre iniciativa num bom momento, que seja, não estou criticando, é lei, mas, de certa forma, tentando colocar o judiciário fica longe de contratos, dos contratos, sobretudo empresariais. Sai. Tá bom, vamos cumprir a lei. Aí vem a pandemia. Aí, quando vem a pandemia, eu abro a internet no tempo que dá e vejo 50 mil artigos defendendo a revisão judicial do contrato. Quer dizer, não há possibilidade de nos olvidarmos de que o judiciário ele vai ver o caso concreto. Vai. Porque eu me refiro aqui, por exemplo, ao aumento da inflação. Tá ok, claro. O Supremo já definiu isso há muito tempo. O STJ, nós temos o caso da praga da soja asiática em Goiás, relatada pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que entendeu que aquela praga era prevista pelos contratantes e não fez revisão do contrato. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, em 87, a hiperinflação, que chegou a 366%. E o Supremo fez a revisão. Se eu não estou enganado, o relator foi o ministro. E o Mar Galvão era aquela figura exótica, para mim exótica, chamada Pablita. Não sei, o Thiago não lembra. O professor Otávio. A Adriana também não lembra. Eu lembro. A Adriana ouviu falar do pai. Aqui só o Thiago. Existia um negócio chamado tablita, que de cima para baixo, assim, o valor é esse. E várias empresas, vários contratantes ficaram assim, olha, a situação é de hiperinflação. E na cacetada diz que não tem, o judiciário fez a revisão. Então, num primeiro momento, eu entendi, falei com o professor, a dizer quase assim, professor, se o senhor me permite, eu vou dar uma pancadinha aí no projeto. Mas ele me acalmou, dizendo o seguinte, é uma orientação daquilo que já está previsto na jurisprudência. E os casos concretos, a riqueza, não há dúvida. O caso concreto tem muita mais imaginação do que todos nós aqui, porque todos os parlamentares, eles vão chegar à mesa dos advogados e dos juízes e a gente vai falar assim, ninguém fez essa previsão. Então, de certo que eu queria dizer que eu acho, do meu modo de ver, essa lei é fantástica, disse que veio, e tomara que seja aprovado o mais rápido possível, e os acertos a gente pode fazer aqui e ali, na riqueza do caso concreto. Não, eu estou de pleno acordo. Eu me lembro muito bem a crise do dólar de janeiro de 99. Essa eu me lembro também muito bem, porque até fiz iniciais. Eu me lembro que o Fórum do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, só se falava nisso. Era defensor na época. De primeira e segunda instância, todos concediam as liminares, porque triplicou e ninguém conseguia pagar. Depois, o STJ, anos depois, começou a revisar, quando os casos chegaram lá. Mas, no dia seguinte, cabia aos juízes e ao Tribunal de Justiça solucionar. Ninguém tinha dinheiro, sobretudo, para pagar os contratos de leasing. É uma situação emergencial. Então, é um para dois, né, Adriana? Um para dois. Foi um para dois. Exatamente. Do dia para a noite. Do dia para... Literalmente, eu me lembro muito disso. Enfim... de primeira instância e tribunal, no dia a dia, é que vão resolver. Depois a questão já chega mais madura no STJ, e quando é o caso no Supremo, né? E aí vai se discutir até mais tecnicamente, mas ali no dia a dia caberá no caso a caso. E agora, sem dúvida nenhuma, né? Numa questão de segurança jurídica, pensando no todo, o que se aplica, o que se deve aplicar ao todo, o projeto, sem dúvida nenhuma, é excepcional. E aquilo que o Thiago falou lá no início, né? Visa segurança jurídica e o que a gente precisa, na medida do possível, para evitar decisões, né, contraditórias e para todo mundo ter um norte.
e essa questão do oportunismo, que realmente é uma preocupação, né, nossa do dia a dia para proteger os contratantes, né? Tiago, você tem mais alguma eu gostaria de pergunta fazer um comentário desculpa, sobre claro. isso, né? Na verdade, sobre duas partes da fala do desembargador. O primeiro está na mensagem que a eminente senadora Simone Tebet, no seu relatório, comenta sobre o artigo 7º. Olha, isto aqui é jurisprudência consolidada e nossa mensagem é para a sociedade. Porque não é uma mensagem para o juiz na medida em que o juiz já iria seguir a jurisprudência. É uma mensagem para a sociedade, para evitar a judicialização, para evitar um grau maior de demandas aventureiras. Portanto, o relatório que integra os motivos do legislador esclarece muito bem esse ponto. Sobre o caso de 99, o STJ foi bem rápido. Ele vai resolver definitivamente a situação em 2003, com uma mudança em 2004. 3, 4 anos depois da crise cambial, nós temos... Isso é um efeito do STJ, né? Quando eu era estudante de Direito, e o nosso guia de jurisprudência era a revista Forense ou a revista dos tribunais, o que nos interessava era a última palavra dos tribunais estaduais. E grandes tribunais hoje acabam sendo, de algum modo, atropelados no bom sentido, porque o STJ recebe causas de tribunais menores que trazem os problemas mais rapidamente e acaba se formando uma jurisprudência nacional a partir do STJ, e essa era a função do STJ pela Constituição. Mas quando nós estudávamos naquele momento por esses repositórios, havia de fato uma demora muito grande. Hoje não. O STJ acabou levando esses 3, 4 anos, chegou a uma solução inicialmente, que é a ortodoxa, relação de consumo, a variação cambial de 1 para 2, que foi uma coisa... Nós estávamos no idílio da moeda nova, acreditávamos que éramos o primeiro mundo, real valendo $1, né? Aquela mesma coisa que começou os argentinos na era Menem, com o padrão monetário novo do Austral. Estávamos com um grau de segurança, fomos atropelados com a nossa moeda, uma desvalorização de 50% do dia para a noite, e com prestações que dobravam em função disso. Mas o STJ acabou adotando inicialmente uma orientação ortodoxa, relação de consumo, na quase totalidade dos casos, e dessa maneira nós vamos reequilibrar, porque uma das partes teve uma onerosidade excessiva. E em 2004, já sobre, se eu não me engano, a relatoria do ministro Carlos Alberto Menezes Direito, que terminou por mudar o entendimento do tribunal e adotou uma solução salomônica de compartilhar os riscos. E, na prática, os consumidores pagaram metade do valor dessa variação cambial e os fornecedores acabaram ficando com metade também desse ônus. Portanto, foi uma solução intermédia, mas que o essencial daquela solução do STJ foi a da segregação dos regimes jurídicos, que é hoje um elemento fundamental dentro do nosso sistema. Um outro comentário também feito, que eu não poderia deixar também de mencionar, é sobre a regra da prescrição e da decadência. Ela teve uma redação original no projeto, ela foi aprimorada, recebemos contribuições dos professores Bunazar, Tartucci e Simão quanto ao artigo 3º, elas foram aproveitadas e melhoraram a redação do artigo 3º do projeto, que tem também essa função de exército de reserva. Como disse muito bem o desembargador, há uma infinidade de causas de impedimento, suspensão e interrupção de prescrição do Código Civil. Essas causas, muitas delas, funcionam mais como espantalhos, não tem efetivamente uma realidade prática de sua aplicação, mas se qualquer uma delas falhar, nós temos o artigo 3º como exército de reserva. E sofremos muito para redigir o parágrafo 2º, dizendo que se afastaria, na verdade não se afastaria, que se reconduziria a ressalva prevista no 207, no caso da decadência, para dizer que, neste caso, excepcionalmente, à decadência se aplicariam as hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção. E a senadora Simone Tebet, nos debates com o ministro Antônio Carlos e eu, numa longa discussão na tarde, na véspera da votação, discutia, mas, professor, por que não se diz logo
que também os prazos decadenciais consideram-se impedidos, suspensos. E eu disse, senadora, que é uma grande jurista, professora de direito administrativo, a nossa preocupação é que não digam que o legislador não sabe direito civil e que não comece quando que prazo decadencial se impede. Colocar uma regra dessa não dá. Seria ela é muito mais clara, mas ela nos coloca numa posição de dificuldade de justificação teórica quanto a um leitor mais esclarecido. Então, a redação do parágrafo 2º foi o mais elegante que nós conseguimos chegar para dizer que aquilo lá é uma das exceções ressalvadas no próprio artigo 207. E eu não poderia também silenciar sem fazer um pequeno comentário de homenagem ao professor Luiz Roldão, autor de uma obra clássica que nós temos aí sob seção de oposição contratual, citada pela Renovar. Assunção de dívida. Assunção de dívida, perdão. Assunção de dívida pela Renovar, maravilhosa obra. E confessar, professor, que eu tive no meu currículo essa magnífica honra de ter sido professor da Universidade Federal Fluminense por alguns anos. Então, a UF ali na Presidente Pedreira, em Niterói, faz parte do meu currículo, para mim, a grande satisfação. Eu acho que já extrapolamos aqui, já 1h15. Eu acho que já vamos aí dirigindo para as nossas considerações finais. Tiago, você quer fazer alguma? Eu acho que os professores foram muito claros aí, né? Foi um privilégio para nós, né, entender qual o espírito da lei, né? E conversar com esses dois grandes professores civilistas, né? Num diálogo que é sempre muito importante, que é da doutrina, mas também doutrina com jurisprudência, né? Através do desembargador Marco Aurélio, e que eu achei muito interessante da fala de ambos os professores, né? É da necessidade de proteção da relação contratual concreta, né? De correção das assimetrias, né? O projeto de lei é interessante, ele protege interesses existenciais, né? Locações residenciais, mas também locações urbanas, né? Que são importantíssimas aí, né? Para as empresas, né? Que preservam o fundo de comércio. Então, tem questões concorrenciais, né? No projeto de lei, e eu tenho certeza que a jurisprudência está muito atenta a isso e vai estabelecer os parâmetros necessários de aplicação, né? Dessa lei, e eu agradeço a todos. Tá? Obrigado por participar desse debate. Para mim é um privilégio. É um privilégio, uma honra. Agradeço mais uma vez, especialmente ao Dr. Bichara e aos seus colegas do escritório, e que me deram um presente, que foi participar com os colegas, em particular com o desembargador, que tenho por ele grande admiração, e agora finalmente conseguimos participar de um painel juntos, ainda que separados por quilômetros entre São Paulo e Rio de Janeiro, mas muito próximos pela internet. Cumprimento também a toda a assistência que acompanhou aí com muito interesse. Estou até curioso para saber quantos participaram agora do webinar, e tornando o nosso debate muito mais rico e muito mais proveitoso. Olha, nós estamos recebendo aqui muitas congratulações. Eu acho que a gente já está quase 300. Depois eu confirmo e passo para vocês. Realmente, assim, muitos parabéns, muitos agradecimentos. Foi uma linda aula, um privilégio participar. Mais uma vez, muito obrigado. Enfim, excelente debate. Professor Flávio Tartucci, inclusive, está aqui, ó, mandando parabéns para vocês. A ele, o Carlos Eli. Um abraço, querido. Muito legal. Nós somos muito felizes, honradíssimos. Aqui todos os nossos recordes foram batidos. Muito obrigada. Bom, eu só tenho a agradecer. Tiago, a minha gratidão pelo convite. E o Tiago já é colega do nosso Fórum de Direito Civil. Também cumprimentar todos que participaram. Espero que esse projeto vá adiante. Parabéns a todos que dele participaram. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Um abraço, Tiago. Até a próxima. Um abraço, professor.